Vou começar essa decoração desse bolo lindo para vocês. Para você que está chegando agora no canal, não me conhece, meu nome é Maria da Guia e eu ajudo mulheres a ter uma renda extra através da confeitaria padronizada, com zero desperdício e alta lucratividade, proporcionando às mulheres trabalhar de dentro da sua casa com uma renda extra, fazendo bolo de 15 a 500 fatias com a mesma facilidade. Estou aqui preenchendo meu bolo, esse é um aro 30, começo bem devagarinho, vou pressionando o meu chantilly no bolo, amassando mesmo esse chantilly com muita pressão em cima do bolo, para preencher todos os espaços que ficaram, algumas pequenas lacunas entre o bolo e o chantilly. Desculpa, entre o bolo e o recheio, tá bom? Para não ficar bolhas de ar. Enquanto eu estou preenchendo de novo, enchendo a minha manga, eu vou falar com vocês o seguinte, preste atenção que agora eu estou na parte final da lateral desse bolo, certo? Eu estou na parte final da lateral e eu preciso estar deixando esse chantilly da lateral um pouco mais alto do que o bolo para ficar mais fácil na hora de quinar esse bolo. Então, ó, estou fazendo com muita tranquilidade, diminuir a câmera para que vocês consigam estar observando esse detalhe. Faço alguns pequenos preenchimentos na lateral para poder preencher partes que ficaram um pouco mais baixas. E agora eu vou preencher a parte de cima com a espátula mesmo, tá? Não vou encher a manga de confeitar de novo. Esse bolo é um aro 30, ele corta 50 fatias, certo? Ele ficou de altura, ele ficou com 13,5, considerando apenas massa e recheio, tá? São duas camadas de recheio bem fartas, bem generosas, você não tem ideia como é que tem recheio aí dentro. Eu fiz um recheio mesclado de mousse de chocolate com mousse de morango. Esse é um dos sabores que a minha amiga mais gosta. A família dela não gosta de brigadeiro, só gosta de mousse. E aí, eu conhecendo, ela foi minha cliente durante muitos anos, eu sei qual é o gosto dela. E eu fiz, embora o bolo foi presente, mas eu fiz exatamente o sabor que eu sei que a família dela gosta, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o chantilly. O chantilly que eu estou usando é um chantilly Amélia e eu estou utilizando a Amélia Supreme. Esse Amélia Supreme, ele veio com uma surpresa para mim. Ele veio normal, aparentemente, dentro da validade, só que depois de gelado, ele ficou duro. Quando eu fui bater, ele estava cremoso dentro da caixa, ele não estava mais líquido. Ele estava quase que na estrutura de uma margarina fora do gelo, algo desse tipo, sabe? E eu, graças a Deus, já tenho a habilidade de trabalhar com esse e eu consegui recuperar esse chantilly, até porque eu não tinha tempo de gelar outro chantilly, que na sequência, quando eu terminei esse bolo, eu já tinha uma live, eu comecei imediatamente, só lavei as mãos e comecei a live de avental e tudo, porque eu tinha o horário que eu tinha combinado com vocês, certo? Então, eu não tinha remédio, eu tinha que trabalhar com o que eu tinha. O que que eu fiz? Coloquei meio litro, né? Pesei, no caso, 500 gramas, porque não dava para precisar meio litro, porque o chantilly estava duro, né? Lembra? Então, pesei 500 gramas de chantilly, coloquei 30 gramas de emulsificante, bati e hidratei com um pouco de leite condensado e um pouco de água gelada e deu super certo. Claro que nunca é igual o chantilly quando tá perfeito, mas super deu para usar. O rendimento desse Amélia é muito bom. E nesse caso, quando ele gela, que ele fica pedrado, se você não colocar emulsificante, você, mesmo que ele dê o ponto de trabalhar, você não tem rendimento. Então, para ele ter o rendimento dele normal, você precisa estar colocando, nesse caso do chantilly que ficou duro, tá? Um pouco de emulsificante. E teve algo a mais no uso do emulsificante de bom aí para mim, tá? Esse bolo foi decorado por volta de 18 horas e esse bolo foi entregue no dia seguinte, quase 15 horas. Então esse bolo ficou muitas horas pronto na geladeira e com a ajuda do emulsificante e claro, eu diminuí também a temperatura do gelo da geladeira, eu baixei a temperatura, não deixei tão gelado, deixei só no um pontinho ligado de luz. Esse bolo estava perfeito. As fotos que vocês viram no início e no final, que vocês vão ver mais fotos, eu segurando o bolo, por sinal, no final eu já tava quase morrendo com esse bolo na mão. Vocês vão ver pela minha cara que eu tô quase morrendo com o bolo na mão. Algumas fotos dá pra perceber que o bolo tá perfeito, gente. Sem nenhuma rachadura, eu não consertei esse bolo. Eu fiz ele, eu pintei na hora. Então, a gente trabalhar com chantilly bem hidratado e nesse caso, pro dia seguinte, com um pouquinho de emulsificante, ele fica perfeito, ele não racha na geladeira.
Só que atenção, o uso do emulsificante para esse fim não é para render o chantilly. E cuidado, algumas marcas de chantilly você não pode estar utilizando. Olha o teste da bombinha, tem que ver primeiro fora se não está escorrendo para depois aplicar no bolo, tá? Algumas marcas não permitem o uso do emulsificante, se você colocar ele vai desandar. Então tome cuidado, faça um teste numa pequena quantidade antes de você colocar emulsificante dentro do seu chantilly. Aqui eu usei porque precisei, o chantilly estava duro e eu não tinha outra forma de trabalhar com ele, tá? Que isso fique claro. Agora vamos lá, falando sobre a bombinha. Gente, essa bombinha deu um banho na minha mão de pó com brilho. Eu fiquei rica, com a cara da riqueza, de tanto dourada que eu fiquei. Porque essa bombinha estava rachada e eu não vi. Bem perto do bico onde sai, ela estava com a rachadura. E eu acho que essa rachadura, não sei o que aconteceu, não sei se aumentou, não sei se eu não tinha visto. O fato é que estava rachada. Eu, como não tinha tempo de trocar, foi desse jeito. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é da diferença do dourado de uma câmera para outra, tá? Esse dourado mais claro é o que está correto, é a cor mesmo do bolo. Então veja, quando um cliente manda uma foto para você, nem sempre é o que parece. A câmera também determina a cor do bolo, tá? No outro caso, a gente esqueceu de acionar um botãozinho da câmera, por isso que ficou mais escuro, parecendo ouro rosé, tá? Então preste muita atenção quando o cliente mandar uma foto para você, porque nem sempre é o que parece. Você pode comprar gato por lebre. Agora o movimento de bico, preste atenção no bolo mais claro, tá? É um movimento circular com bico 1M, tá? Esse bico 1M eu não lembro se eu acho que é da Mago esse bico. E como é que a gente sabe que o bico é original? É um bico que não tem emenda. Muita gente me pergunta onde comprar bico. Você compra bico em casas que vendem descartável ou material de confeitaria, tá bom? Então é lá que você compra mangas de confeitar também. Então vou preencher esse movimento de bico, é um movimento que eu gosto bastante, é um movimento unissex, que dá para fazer em bolo infantil, adulto, feminino, masculino e dá tudo certo, fica bonito. Olha, tá vendo? Esse pedacinho aí eu tive que retirar porque foi um pedacinho de chantilly que entupiu, desse chantilly que não ficou, que ficou um gruminho aí. E aí no final também achei outro gruminho. Enfim, não ficou tão perfeito esse acabamento como eu gostaria por causa do chantilly, mas o resultado foi muito bom. De toda a dificuldade que eu passei, eu achei maravilhoso. Vocês gostaram? Deixa aí o seu like para mim, o seu comentário e me diz aí o que você faria se você tivesse encontrado um chantilly desse. Você conseguiria fazer um bolo desse? Olha a minha cara morrendo, gente, com peso de bolo. Deus abençoe.